Queridos, teve um tanto de gente que mandou mensagem para mim, nas minhas redes sociais, daquele vídeo Mulheres no Poder em um Momento Bolsonarista. Ali é uma live onde a advogada Laura Astrolábio, ela revela estratégias de doutrinação de crianças cristãs. E onde? Justamente em escolas dominicais. A moça sugere ali que as militantes esquerdistas que elas sejam infiltradas nas igrejas, fingindo ser membros, e inclusive expõe que essa ideia ela foi apresentada em seu mestrado, ou seja, o segmento acadêmico está completamente tomado por ideólogos esquerdistas cheios, mas cheios de estratégias para destruir os valores cristãos, para destruir a minha e a sua fé. Mas antes, se você não é inscrito, vem aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, tá bom? Antes da minha análise, dê uma olhadinha o que falou aí essa militante esquerdista. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, tem uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. O Marighella escreveu um manual, o manual do guerrilheiro. A advogada, ela disse que ela foi cristã durante 30 anos e ela disse que vai acabar com o cristianismo no Brasil, né? É pra rir, óbvio que é pra rir, né? Primeiro, ela se acha uma Jezabel versão 2.0, é mais ou menos o que ela está dizendo. E o que nós temos para falar para ela é o seguinte, querida, você não vai acabar com o cristianismo, sabe por quê? Ora, os persas não acabaram, os egípcios não acabaram, os babilônios não acabaram, os romanos não conseguiram acabar com a nossa fé. Você acha que é você, companheiro, que vai acabar? Não vai. A militante, ela disse que como revolucionária, ela precisa de estratégias. E sabe quem ela cita logo depois? Marighella, isso mesmo, terrorista Marighella. A estratégia é se infiltrar nas igrejas, ensinar o esquerdismo através justamente da Bíblia. De que forma? Dizendo, olha, tá vendo? Jesus amava os pobres, o rico não vai entrar no reino dos céus. O que eles querem fazer, na verdade, é colocar uma visão marxista na palavra de Deus. De que forma? A luta de classes. Era isso que Marx dizia, né? Era a burguesia versus o proletariado. O que ele está dizendo é que essa luta continua e que Jesus está sempre do lado do mais pobre, do proletário, que é um problema danado ser rico. A Bíblia não diz que um rico não entra no céu, ela diz que é mais difícil. Por quê? Pelo simples fato deles confiarem muito em si. Então, como eles têm muito dinheiro, têm muitos recursos, eles não precisam de Deus. É por esse motivo, né, que em países mais desenvolvidos, países mais ricos, o evangelho ele tem um pouco mais de dificuldade de entrar. Em contrapartida, em países mais pobres, é mais fácil as pessoas aceitarem o evangelho. Todavia, nem Deus, nem a Bíblia tem algum problema com a riqueza. Tanto é que a Escritura cita no Antigo Testamento Davi, Salomão, homens que foram riquíssimos. E no Novo Testamento também. No Novo Testamento você vê José de Arimateia, você vê Lígia, pessoas que eram muito prósperas ali. Para a gente ver que a Bíblia não tem uma conotação negativa com o dinheiro. O grande problema é o amor ao dinheiro. Mas deixa eu te tranquilizar quanto a essa profecia macabra dessa doutrinadora esquerdista aí. É impossível que ela disse acontecer. É impossível que doutrinas esquerdistas entrem de forma sorrateira na Igreja de Deus. E sabe por que eu digo que é impossível? Ora, porque elas já estão dentro.
As doutrinas esquerdistas já dominam não apenas as escolas dominicais, mas dominam os púlpitos de muitas igrejas. E a culpa não é das tias da salinha, como ela disse. A igreja, na verdade, está infestada do esquerdismo. Os púlpitos foram dominados por essa ideologia de esquerda e nós, pastores, e isso eu me incluo, nós, pastores, somos os mais responsáveis. E é óbvio, né? Existem pastores esquerdistas e picaretas, eu não sei se é correto, né? Colocar esquerdista e picareta na mesma frase, mas é óbvio que existe. Todavia, existem muitos pastores honestos que não são mau caráteres, que estão propagando o esquerdismo sem saber. Sem saber. Como assim sem saber? Olha, são pastores que são ignorantes. E quando eu digo ignorantes, né, não me leve a mal, não estou falando no sentido pejorativo de xingar, de diminuir a pessoa. Só estou falando no sentido de não ter conhecimento sobre determinado assunto. Isso é ser ignorante. Por exemplo, foi o meu caso, né? Durante anos, mesmo depois de convertido, nascido de novo, lavado pelo sangue do Cordeiro, eu era ignorante em relação a esses assuntos. E qual é a solução para isso? A solução, primeiro, os pastores precisam mudar. E depois disso, principalmente, eles precisam ensinar a igreja. Sim, este é um assunto que deve ser falado no principal culto da igreja. É um assunto que deve ser falado no culto de domingo. Pois não é um assunto paralelo à Escritura, não é um assunto anexo à Escritura, não é um assunto secular, mas um assunto extremamente espiritual. Ou como diz o pastor Marcos Granconato, né? Um assunto revestido de extrema santidade. O problema não é esquerdistas como esta moça entrarem na escolinha dominical. Sabe qual é o real problema? O real problema são os nossos filhos entrarem na escola municipal, na faculdade federal, ou privada também, óbvio, né? Hoje em dia tudo está esquerdizado. E é lá que eles estão ganhando a batalha, é lá que eles estão ganhando os nossos filhos. Porque veja bem, por mais que você seja um cristão exemplar, por mais que você seja alguém temente a Deus, se você está enviando o seu filho para a escola romana e às vezes em tempo integral, o dia inteiro, não fique surpreso dele se parecer mais com o romano do que com você, que é um cristão. Ao contrário da estratégia da advogada canhota, né, eles não precisam ensinar as crianças para dominarem, eles já dominaram, tá tudo dominado literalmente. Veja, coincidentemente, né, há 2 semanas, por conta do cenário político atual, eu comecei uma série sobre esses assuntos de política aqui na minha igreja local, em Pindamonhangaba. E está sendo disponibilizado toda terça-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube. Então, ó, aproveita e inscreva-se de novo. E a primeira mensagem que eu ministrei, sabe qual foi? Ela chama-se assim, Esquerdismo, o ar que você respira. E se você não assistiu, né, acabou esse vídeo aqui, vai lá, assiste, né? Eu vou pedir pro meu filho deixar o link também aqui de baixo. É uma mensagem de suma importância para a igreja atual. E ali eu falo como a Revolução Armada de Karl Marx não funcionou, e então vieram revisionistas como Antônio Gramsci, um gênio de forma maligna, não um gênio para o mal, óbvio, né? E ele então percebeu que não adianta a gente tentar tomar as coisas na força, nós precisamos tomar a cultura, tomando a cultura nós dominamos tudo. E de fato é isso que tem acontecido, e é por esse motivo que eles têm dominado as escolas e as igrejas também. E ali eu cito exemplos bem claros de como o esquerdismo tem atuado nas igrejas, e um fácil de perceber, sabe qual é? Pastorado feminino. Sim, o pastorado feminino é um braço do esquerdismo. Tem até uma pregação inteira no meu canal só sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo também. E ali eu digo em amor que as nossas queridas e amadas irmãs que estão exercendo o cargo pastoral, essas irmãs estão sendo rebeldes à ordenação divina. Não foi isso que Deus projetou para elas. Elas devem renunciar a esses cargos, porque esta é uma prerrogativa masculina. E quando eu digo isso, eu não digo dizendo que a mulher é menos e que o homem é mais, não, de forma alguma. Eu digo que o Senhor disse, e o Senhor colocou um numa função e outro na outra, simplesmente por isso. Até mesmo porque, não sei se você sabia, né, até o ano de 1850 não havia uma pastora sequer. Aí então acontece a primeira onda feminista ali, né, 1848, e miraculosamente aqueles textos que até então eles eram inquestionáveis, como por exemplo Paulo ensina a Timóteo, não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade de homem. Esses textos não havia dúvida sobre eles. Aí então, por conta do advento feminista, por conta da primeira onda feminista, começou-se a se ter dúvida, ou algumas igrejas começaram a ignorar, literalmente, né, a colocar de lado. Mas eu vou te deixar um outro exemplo para você não achar que eu estou pegando no pé das pastoras aí, né? Sabe um outro assunto que muitos cristãos dizem que é polêmico, mas particularmente para mim eu não vejo polêmica nenhuma, porque está fácil de entender na escritura, bem simples ali. É um assunto sobre cristãos poderem se defender usando armas de fogo. Inclusive, essa é a minha segunda mensagem da série que já está disponível aqui no YouTube também, tá aí o merchan de novo.
Recentemente, né, nas minhas redes sociais, eu publiquei 2 posts dizendo basicamente ali o porquê que não há problema o cristão se defender com uma arma de fogo. Né? Eu cito textos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E ali eu cito o texto, eu cito o contexto, eu dou a palavra no grego, o significado, explico exatamente como é aquilo que a Bíblia diz. E sabe o que eu ouço de muitos cristãos? Não é o povo de fora me xingando, não. Cristãos. Eles me chamam de bolsonarista, fascista, me chamam de louco e começam fariseu e por aí vai. Me xingam de um monte de coisa, sendo que o texto ali está bem claro, né? Você consegue perceber que essa batalha a qual nós estamos vivendo, né, da guerra das ideologias esquerdistas dentro da igreja, contra o marxismo cultural, não é uma batalha apenas das tias da salinha da igreja? É uma batalha de todo cristão, é uma batalha de toda a igreja, todos nós. E você, principalmente você que é pai, você que é mãe, você que tem filhos, essa batalha é sua. Nós temos que ser aqueles que mais influenciam os nossos filhos. Lembra? Em Atos vai dizer que a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos ali em Antioquia, eles foram chamados de cristãos que, na verdade, era um termo pejorativo, né? O nosso português está no aumentativo cristão, mas o significado ali no original é cristinho, pequeno Cristo. Ou seja, eles estavam mexendo, olha aí, as miniaturas de Cristo. Mas olha a importância. As pessoas de fora da igreja olhavam para aqueles homens e mulheres e viam neles a imagem de Jesus Cristo. Que eu e você também sejamos verdadeiros imitadores do nosso Senhor, para que os nossos filhos vejam em nós o primeiro exemplo de se parecer com Cristo. E se nós, queridos, assim de fato fizermos, né, não vai haver ideologia maligna que alcance e vença nossas famílias, muito menos a igreja do Senhor. E o que você achou desse vídeo? Né? Você viu as declarações dessa advogada militante meio doida aí? Deixa aqui embaixo os seus comentários. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, tá bom? Até a próxima aí. Deus te abençoe.